comissão processante do caso Crislauer, hoje foi o dia da vereadora Crislauer ser ouvida pela comissão. E aí a nossa equipe foi até lá. O Márcio Gomes esteve acompanhando, ouviu a Crislauer, ouviu também aí o presidente da comissão e o relator, para a gente saber quais serão os próximos passos. Alguma novidade no depoimento da Crislauer, Márcio? Não, nada de novo, viu, Juliano? Nada de novo. Na verdade, esse assunto é um assunto extremamente repetido. O motivo que estão querendo caçar a Crislauer, mesmo motivo que já tinham denunciado ela o ano passado no Conselho de Ética da Câmara, e lá na época foi arquivado o caso. E agora se repete de uma outra forma, através de uma denúncia, de uma outra denúncia. Lá no passado foi o PT que fez uma denúncia contra ela, agora um advogado aqui da cidade que fez a denúncia contra a vereadora, e essa novela está nos seus últimos capítulos. Hoje, a vereadora Crislauer prestou depoimento lá na Câmara, nós estivemos acompanhando pela manhã. Foi o depoimento final, tá? Tem todo um trâmite, né? Foram ouvidas algumas pessoas. O que acusam ela, é importante te relembrar o caso, é que ela foi condenada em primeira instância por improbidade administrativa. Ela é acusada de ter usado um assessor pessoal como advogado particular. Cá entre nós, deixa eu só abrir um parênteses aqui, algo que está se tornando muito comum na Câmara, né? Isso aí. Mas, enfim. E aí ela, por conta disso, foi condenada a devolver o valor do salário que o assessor recebeu, foram alguns meses, deu R$19 mil, e uma multa do mesmo valor. Então, a Justiça entendeu que não foi um crime de maior proporção. Por isso, a decisão do juiz aqui foi que ela não deveria perder o cargo dela de vereadora, né, ou direitos políticos, não. O juiz falou, olha, eu acho que está de bom tamanho condená-la a pagar uma multa e devolver o dinheiro. Só que a denúncia diz que inclusive ela diz que a denúncia foi mentirosa, porque realmente o advogado ele não usou da verdade. O advogado mentiu na denúncia, porque ele disse para os vereadores que ela teria perdido o direito político na decisão do juiz. E o advogado, não tem como falar que ele se equivocou. Ele colocou uma mentira na denúncia, isso é um fato, né? Mas ela acabou sendo condenada em primeira instância. Isso tem que ser levado em conta também. Ela deu depoimento, foi questionada pelos membros da comissão. O advogado dela estava novamente em Curitiba, e aí ele participou em alguns momentos por uma videoconferência. O chefe de gabinete estava do lado dela o tempo todo ali também, que é advogada também. Então, prestou os seus depoimentos. Não teve momentos de tensão, não. A semana passada tivemos um momento de tensão ali entre o Hosokawa e o advogado dela. Os dois chegaram um certo momento lá, se exaltar um pouquinho. Hoje foi bem tranquilo, tanto que o depoimento dela durou pouco tempo. Ao final, a vereadora falou conosco sobre isso. Eu perguntei para ela o seguinte: a senhora acha que a senhora conseguiu mostrar para os membros da comissão que a senhora não tem culpa? Porque ela alega que ela não fez nada de errado. Será que ela conseguiu mostrar isso? Eu perguntei isso para a vereadora e ela respondeu. Eu acredito que sim, Márcio. Eu deixei muito claro, né? Porque eles tentam colocar isso, utilizou o funcionário, né, o assessor como nas coisas pessoais, né? No caso, ele é advogado. E aqui na Câmara, né, é algo que de fato acontece, não é ilícito. Né? Depois do horário de trabalho, se o funcionário, isso nós demonstramos, né, com a quantidade de testemunhas que nós trouxemos, apresentando fotos, eles trabalham para o vereador. Tá? E o próprio o próprio Bruno deu a declaração dele. Eu li aqui, para que não sejam as palavras da Cris, li as palavras dele em juízo, onde ele fala: eu quis concentrar a parte jurídica dela. E eu fiz pro bono. Então, assim, algo que ele quis. Foram 4 depoimentos, Márcio, que ele deu, que não houve inconsistência. Ele falou a mesma coisa, entendeu? Ele não jurou em falso, não cometeu perjúrio, como a gente viu que alguns já cometeram aqui nesse meu processo. Então, eu sinto tranquila, porque não pode, né? Esse meu caso, provado pelo MP, que não houve
corrupção, que não houve peculato, né, que a questão é só financeira, não pode terminar com uma cassação. Como que a senhora percebeu o comportamento da comissão, dos vereadores que compõem a comissão desde o início desse processo? A senhora está tranquila com relação a isso? Eu estou. Hoje, né, principalmente hoje, eu percebi eles realmente, os três ali, atentos ao que eu estava falando, acho que, né, tentando assimilar tudo, porque vem a denúncia, eles têm, né, a obrigação daí, né, de fazer toda a investigação, mas eu vi eles atentos, né, e estou confiante nesse relatório, que eles vão passar para os vereadores, né, que com certeza, né, daí vai a votação, mas que passe realmente com as verdades, né, que foram informações falsas, que incorporaram essa denúncia e chegamos até o dia de hoje aqui. A senhora chegou a citar que é o mesmo caso do ano passado. Teve alguma novidade das acusações da ação do ano passado para esse? É? Nenhuma novidade. A única novidade que eles poderiam alegar, né, que foi até o denunciante falou, que houve a decisão do juiz em primeira instância. Mas a decisão do juiz foi uma cópia do Ministério Público, que era a mesma do ano passado. Então, assim, não existe nenhum fato novo, o fato é o mesmo, né? E eu não fui condenada nem pelo Ministério Público e nem pelo juiz, a perda de mandato inelegível. Então, essa agora é o meu apelo até para os vereadores, né? Que cada um tem a sua função e não tem como um vereador saber mais do que um juiz ou um promotor. Essa decisão pode ser uma decisão política, vereador? Não, não pode, ela é política, né? A perseguição que eu sofro aqui é escancarada, então, assim, é uma decisão política. Como diz o próprio Ricardo Barros ano passado para mim, Cris, cassação em Câmara não é pelo que você fez ou não fez, não é o que está nos autos, né? É político, é quantos amigos você tem. Mas e aí, a senhora tem muitos amigos aqui? Amigos, eu tenho bastante conhecidos. Não, pela minha maneira, tenho sim, principalmente agora, esse pessoal novo que entrou, né? Eu tenho um bom relacionamento com diversos deles. Com alguns é impossível por questões ideológicas, né? Porque eu me colocando de direita e com a esquerda, daí não bate. Mas eu tenho um bom relacionamento, sim. E daí eu espero deles uma autonomia para que eles tomem a decisão agora. Bom, está aí, portanto, na avaliação da vereadora Cris Lauer, é uma decisão política. Lógico que é assim, Juliana, tem as questões legais. Né? Hoje pela manhã eu falei isso no rádio. Tem a questão assim, o fato, a interpretação dos fatos, o correto seria isso. Tem crime, não tem crime, não tem crime, caça, não caça, análise assim. Só que na política não é assim que funciona, ali é por grupos. Como que o nosso grupo vai votar? A gente vai caçar a Cris Lauer ou vai deixar a Cris Lauer no cargo? Né? Lá na Câmara, todo mundo, entre os vereadores, eles sabem. Caçar a Cris Lauer não é só punir a Cris Lauer, é punir a Cris Lauer e colocar o Mário Rossocal em evidência. Porque todo mundo da Câmara tem a certeza de que quem está por trás disso tudo é o Mário Rossocal. Né? É o que dizem lá, pelo menos, os corredores. Por isso tem um movimento... Eu soube disso, já tem um movimento de vereadores que estão unidos para tentar não caçar a Cris Lauer. E eu acho que é isso que não vai acontecer. Não vão caçar. Porque tem um movimento ali, porque assim, se a gente deixar a Cris Lauer no cargo, é um recado para o Rossocal de que menos, ele não está com tanta força assim. Eles entendem, alguns vereadores entendem que se caçar ela nesse momento, eles vão estar dando poderes para o Rossocal, tá vendo? Conseguir caçá-la. Então, isso também corre ali na Câmara, tá? Com todo mundo que eu converso, todo mundo foge da raia. Essa é a verdade, né? Hoje, eu conversei com a presidente da Câmara, vereadora Majô. Ela esteve lá acompanhando. Falei, e aí, vereadora, como é que a senhora vai votar? Ela falou, não, calma. Não tem como a gente votar, mas eu preciso do relatório. Eu preciso saber o que eles apuraram. Não é? Então ninguém quer antecipar voto. O próprio William da farmácia, ele esteve aqui recentemente, encontrei ele aí. Ele falou, não, a gente tem que aguardar. Não tem que aguardar nada. A gente sabe que os bastidores estão fervendo lá. Todos eles já sabem como vão votar. Lógico. Eles já sabem como vão votar. Quando decidiram pela abertura da comissão processante, Márcio, eu imaginava também, ó, agora ela vai ser cassada e ponto. Agora acabou. Depois do início de todas essas brigas políticas na Câmara, internamente, hoje já o meu pensamento é, não, eles não vão caçar a Cris Lauer. E eu acho que ela vai sim. Não só
dar sequência ao mandato, como já no ano que vem disputar as eleições para deputado estadual, o que deixa alguns candidatos à reeleição para a Assembleia e pré-candidatos já com uma pulga atrás da orelha do que será a votação da Cris Lauer na eleição do ano que vem. Por isso que tem gente fora da Câmara querendo tirar ela da jogada, Márcio. Pois é. Vai além, né? Vai além da questão da Câmara, vai além. E assim, Juliano, uma avaliação minha, tá? A defesa da Cris Lauer trabalhou muito bem. O advogado dela é muito bom. A chefe de gabinete dela, a doutora Letícia, é uma advogada extremamente experiente, sabe lidar com esse tipo de situação, tá? A defesa da Cris Lauer foi muito bem. Quando chamou esse monte de testemunhas que tivemos. Quando eu vi 20 testemunhas, eu falei, isso aqui é para protelar. É para dar aquela enrolada, até ouvir todo mundo e tal. Hoje eu entendo que não. Por que eles ouviram, Juliano, todo mundo? Porque a defesa da Cris Lauer conseguiu criar um precedente ali. Caso eles cassem ela, eles conseguiram mostrar lá que todos os vereadores usaram os assessores e serviços particulares também. Ela mostrou foto de assessor de vereador com bandeirinha na época da eleição. Falei, então, se eu usei o meu assessor como advogado pessoal, então dizendo que foi uma troca de favores, e você, vereador Sidney Teres, que estava com a assessora sua pedindo voto para você, e o Mário Rossokawa, e o Maninho. E aí ficou complicado, porque todos os assessores, é lógico, se o cara é nomeado no gabinete do vereador, vai trabalhar para a campanha do vereador. E aí? E tem o caso do Mário Rossokawa, que às vezes é pior ainda, porque ele tem 2 advogados, um advogado concursado da Câmara, que trabalhava para ele lá, e trabalhava para ele em ações particulares, mas ele é concursada da Câmara. Teve um outro que era nomeado na Câmara e que prestava serviço para ele em assuntos particulares também. Então, se eles caçarem a Cris Lauer, será que eles não vão abrir um precedente para todo mundo? Você imagina se caçam a Cris Lauer, no outro dia, como cidadã, a Cris Lauer denuncia todo mundo. Vai ter que abrir uma comissão processante contra todos os vereadores. E essa denúncia lá do Ministério Público contra o Rossokawa, Márcio, agora que surgiu a notícia na última sexta-feira, em primeira mão nós divulgamos no site pingafogo.com.br. Eu não sei nem se agora, com essa investigação lá, para o próprio Rossokawa seria bom caçar a Cris Lauer. Exatamente. Se ele já teria toda essa vontade dela ser caçada. Por quê? Porque isso pode respingar numa abertura de processo de cassação contra ele num futuro breve. Exato. Entendeu? Exato. Agora assim, se a Cris Lauer não for caçada, a chance do meu ser esquecido é grande. Isso. Né? E aí continua todo mundo na boa, entre aspas, né? E tem algo, tem algo a mais, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu pitaco segunda-feira, tá?